eu fui recrutada pela diretoria de inovação para trabalhar, a princípio, como uma consultora científica. O meu antigo chefe me dizia que eu era a tecla SAP dele para traduzir algumas tecnologias, né, de algumas empresas que chegavam aqui no hospital. Gente, acho que meu áudio ainda está ruim, né? Só um minutinho que eu vou tentar ajustar. Tá. Foi? Fala qualquer coisa, Camila. Vamos concluir essa primeira rodada com tranquilidade e depois a gente olha isso. Agora acho que vai melhorar. Bom, enfim, comecei como consultora científica, depois acabei, até pela minha própria trajetória acadêmica, trabalhando com projetos de pesquisa e validação, então eu consegui aplicar, né, toda aquela minha trajetória agora ajudando, não os meus projetos, mas os projetos de outras empresas, e acabou que eu fui me apaixonando por esse ambiente de business, de tecnologia, misturando um pouco, né, a minha própria trajetória acadêmica com esse olhar de negócios, e, enfim, me encontrei, me achei, é isso que eu quero para a minha vida. E fui empreendedora também, Noel. Montei uma empresa em 2017, gente, se fosse hoje, acho que eu já estava rica, mas na época, eu sem conhecimento nenhum, montei a minha empresa. Não, eu não vou dizer que ela não deu certo, eu tive que fazer uma escolha entre seguir no caminho de empreendedorismo e seguir com a minha trajetória aqui dentro do hospital, e naquele momento essa foi a minha escolha, né, continuar aqui. Mas tive a minha passagem também pelo empreendedorismo, que sem dúvida nenhuma foi um aprendizado extraordinário para a minha vida. Então, um pouquinho aí da minha trajetória, e hoje eu lidero a frente aqui de projetos de parcerias com startups, que é uma área que recebe as empresas, ajudam essas empresas a se desenvolverem as suas tecnologias, os seus negócios, tanto para serem incorporados dentro do hospital, como para o mercado. Então, muitas vezes a gente acaba apoiando empresas que não fazem muito sentido para o próprio hospital, para um sistema privado, por exemplo, mas faz sentido para um sistema público. Então, essa tem sido a minha atuação hoje. Então, resumidamente, um pouquinho da minha trajetória. Fascinante, Camila. Muito legal. Em empreendedorismo, todos os caminhos estão certos, né? Mesmo aqueles que não são o que a gente espera. Lucas, quero abrir a palavra e o palco para você. Eu estava fuçando um pouco o seu currículo também, muito fascinante, e queria que você dividisse um pouco sua trajetória. Tá ótimo, então. Obrigado, professor Leonardo. Bom dia, Camila. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, professor Felipe. É um prazer estar aqui. E, bom, a minha história ela é uma história bem comum, digamos assim, nas startups de biotech, né? Então, eu sou formado em enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí, né? Sou do Piauí. Eu acho que o sotaque revela um pouco. E eu terminei a enfermagem e eu falei, bom, não quero realmente atuar como enfermeiro. Eu gosto mais da pesquisa, né? Eu gosto da pesquisa básica, eu quero realmente trabalhar com pesquisa. E eu acabei vindo para a USP realizar o doutorado, acabei fazendo o doutorado direto. E na metade do doutorado eu comecei a ter contato com palestras sobre empreendedorismo em biotecnologia, que até então para mim era algo completamente novo, completamente diferente. Aí eu comecei a fazer alguma disciplina que o próprio ICB, né, o Instituto de Ciências Biomédicas, oferece. Posteriormente comecei a assistir algumas palestras. E eu lembro até hoje a palestra que realmente eu falei, uau, e isso realmente é incrível, que foi a palestra, inclusive, que teve na Arena Santander, né, que quem apresentou um pouco das biotechs foi o Marcos, da Pluricell. E a partir disso eu falei, eu acho que é algo interessante, é algo que eu tenho realmente vontade de conhecer. Posteriormente, a minha própria orientadora, ela sugeriu, vai ter um challenger aí chamado Bio Startup Lab, do Biominas, que eles oferecem, escreve o laboratório aí, escreve a linha de trabalho nossa aí, vê o que vai dar. Bom, então eu acabei inscrevendo o nosso laboratório, a gente acabou sendo selecionado entre as mais de 50 startups já compostas, outras que estavam realmente na fase de ideia, igual a gente. A gente acabou sendo selecionado, foram 3 meses de imersão nesse programa de pré-aceleração, e a gente acabou chegando aos 10 finalistas, né? A gente acabou indo para o palco do BioLate in America, né? Realmente apresentando o pitch para várias pessoas, investidores, outras empresas. E foi a partir da metade do doutorado, quando isso aconteceu, que eu falei, não, realmente eu quero realmente seguir isso, eu quero realmente montar uma startup, eu quero seguir nessa trajetória.
E aí coincidiu que, durante também a metade do doutorado, eu conheci o que hoje é o meu sócio, né? Ele tinha recém-vindo do intercâmbio em Harvard, e ele chegou com a mentalidade também, ele falou, cara, a gente precisa montar alguma coisa, porque lá em Boston, cara, Massachusetts, só o que a gente vê são startups, cara, tem uma startup chamada Moderna, que ela vai revolucionar o mundo. Eu falei, nossa, será? Do que ela trabalha, o que ela faz? E, bom, hoje a gente conhece a Moderna muito bem, né? Não só a Moderna, como os RNAs como um todo. E então foi realmente a partir da metade do doutorado que a gente começou a estruturar realmente o que hoje é a Mir Science. A gente funcionava muito com um spin-off, então a gente conversava com investidores anjos, a gente conversava com indústrias farmacêuticas, sem nem o CNPJ estar constituído ainda, sem ter nem logo, nem site, nem nada. E, bom, hoje a Mir Science está aberta, né, formalmente há 1 ano, 2 anos já. A gente hoje já conseguiu um investimento com o PIP, hoje a gente está incubado no Eretz Bio, mas assim, no geral é mais ou menos isso a minha história, né? Lucas, uma questão importante. Você gosta do arroz Maria Isabel? Ah, quem me conhece sabe que Maria Isabel é o meu prato favorito. É a primeira vez que eu aprovei e falei que prato incrível, né? Eu falo, Essa é uma das grandes iguarias lá do grande estado do Piauí. sim, eu falo inclusive para o meu sócio que se a gente vendesse, em vez de RNAs, a gente vendesse Maria Isabel, a gente hoje era um unicórnio no Brasil. Possivelmente. Não é exagero, eu investiria. Hein? Quero agradecer, Lucas, aproveitando passar a palavra para o professor Eduardo Zancu. O professor Eduardo Zancu tem partir só um pequeno gancho, né, da importância desse movimento de inspiração do empreendedorismo na universidade, de sensibilização, que isso foi uma das coisas que te puxou para essa temática. Um dos professores pioneiros em fazer essa interação, essa discussão aqui na USP, principalmente no Campus São Paulo, é o professor Eduardo Zancu. Então, professor, passando a palavra para você, obrigado pela presença. Obrigado, Leonardo, pelo convite. É um prazer estar aqui, rever a Camila, conhecer o Lucas, né? Estar aqui de novo também com o Bolini e participar desse debate. Eu vou fazer uma breve explanação da minha trajetória, focando nessa área de saúde. O Leonardo falou, eu tenho trabalhado já há vários anos em desenvolvimento de produtos e inovação na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia de Produção. E, até por uma certa coincidência e com o momento que a inovação em saúde estava passando, né, desde 2014, 2015, então há 5, 6 anos, que eu venho realizando alguns projetos da trajetória das empresas de saúde visando maior inovação. Então, essa acho que vai ser minha contribuição aqui. Nosso principal objetivo é ouvir a Camila na história da Eretz, ouvir o Lucas, a história da empresa dele. Espero contribuir com o painel. Obrigado, Leonardo. Perfeito. Eduardo, depois a gente vai ter o tempo para você falar um pouco mais dessa sua experiência, de como evoluiu no setor de saúde. Aproveita e faça a ponte para o professor Borini, professor que tem trabalhado aqui no Departamento de Administração, mais recentemente, em grupo de pesquisa. Professor que eu tenho enorme admiração realmente pela potência intelectual e genialidade. Professor, compartilhe um pouco com a gente a sua experiência, se introduzindo, se apresentando. Muito obrigado pelo convite, Leonardo. Prazer, Lucas, Camila e Zancu, parceiro aí do nosso projeto Bridge. Então, agradeço esse convite de discutir aqui a gestão do ecossistemas, envolvido aí dentro, né, do projeto Bridge, que o Leonardo daqui a pouco vai falar mais. Particularmente, a gente está estudando as capacidades que as empresas, seja uma empresa focal, como a Einstein e o seu hub, né, a Eretz Bio, e do outro lado as startups, que vão ter que acoplar, né, nessas plataformas aí, que capacidades essas empresas precisam desenvolver. O que a gente tem descoberto aí, o que eu vou tentar debater com vocês dentro desses exemplos aqui da saúde, é que não são as capacidades tradicionais que a gente está conhecido, são capacidades novas, e isso abre uma oportunidade muito interessante, tanto, né, para as empresas focais quanto para as startups, para que elas possam sobreviver dentro desse ecossistema e principalmente para que a empresa focal possa gerar valor
neste ecossistema. Então, há um desenvolvimento de novas capacidades dentro das organizações nessa competição que a gente está fazendo por ecossistema. E é dentro desse debate da saúde aqui que a gente vai tentar, então, discutir um pouco essas capacidades aqui. Muito obrigado pelo convite, Leonardo. Eu que agradeço. Então, feita essa breve introdução de todos, vamos começar a nossa discussão, o nosso debate. Eu vou falar muito rapidamente sobre o que é o Bridge, e explicar um pouco nossas linhas de pesquisa, só para a gente saber animar essa discussão. Vou pedir para vocês um microsegundo para eu fazer essa introdução. Então, o Bridge, ele nasceu, esse é o nosso painel de todo evento do SciBiz, a gente já é figurinha aqui, e a gente tem discutido muito essa nova versão, essa transformação do processo de inovação. Inclusive, a trajetória da Camila é uma trajetória típica de alguém que caminha para gestora de ecossistemas, né? Ela trabalha nessa questão da conexão com empresas, com o hospital, diferentes tipos de startups. Ela não está só olhando a dor do hospital, né, mas ela olha também a dor das startups e tenta entender como conciliar esses dois mundos. Camila, você poderia falar um pouco dessas, como que essa nova incubadora ETS habilita inovações para responder às discussões no setor de saúde? Tem toda essa discussão da transformação digital no setor da saúde, ela está mais em evidência ainda, nunca teve tão em evidência, apesar de ser tão importante, né, como agora. Eu queria um pouco pegar esses relatos dos últimos tempos, se você pudesse trazer, inclusive, como foi as inovações durante essa questão da pandemia. Obrigado, Camila. Vamos lá. Então, a Edits, eu vou falar um pouquinho, até aproveitando o contexto da pandemia, a gente já vinha com um pacote de apoios, que a gente chama da roda da fortuna, né, quando a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente faz. Porque ao longo da nossa trajetória, justamente porque a nossa missão, ela não é só um olhar interno, né, do que o Einstein quer de novas tecnologias, e sim o que o sistema de saúde necessita, né, a gente já vinha olhando as empresas e sentando mesmo junto com os empreendedores e olhando o que a gente poderia criar em relação a formas de apoio para ajudá-los nessa trajetória que empreender já não é fácil na área da saúde, então, meu Deus, né? A gente sabe que grande parte das empresas não vai chegar até o final. Mas até como missão, então, como é que a gente ajuda que essas empresas não chegam no Vale da Morte, né? Então, são todos empreendedores que muitas vezes deixaram a vida pessoal de lado, né? A gente tem várias histórias aqui de gente que vendeu casa, vendeu terreno, porque investiu, aquilo é a vida dele, né? Aquilo é um sonho. Então, como é que eu ajudo esse cara? Porque mesmo que ele chega para mim hoje com uma solução que, quando a gente olha do ponto de vista de valor à saúde, a gente fala, poxa, mas não agrega tanto valor, mas o que mais você sabe fazer aí, né? Porque você tem intelectual, você tem essa vontade toda, então a gente foi criando mecanismos e formas de apoio para ajudar esse empreendedor a pivotar de uma maneira mais rápida, quando a gente entendia que aquilo no mercado não ia aceitar muito bem, evoluir no grau de maturidade tecnológica para suportar uma transformação digital, né? Então, assim, ajudar desde bater na porta mesmo de outras instituições e prepará-los para ajudar outras instituições a incorporarem essas tecnologias, não é trivial, é um desafio imenso, né? A gente pensa na tecnologia, é só um app. Não, gente, não é só um app. Tem uma estrutura por detrás para você incorporar aquele aplicativo dentro do seu sistema, dentro do seu hospital, por exemplo, né? Então, a gente foi criando esses mecanismos de apoiar as empresas, e isso foi surgindo na medida em que cada empresa, com a sua particularidade, foi chegando. Então, eu sentava lá com a Merscience, a gente ia olhando o que a Merscience precisava, sentava com a WeCancer, o que a WeCancer precisava, porque cada um é uma tecnologia nova, cada empresa ali requer
embora a gente coloca no mesmo pacote, soluções digitais, medical devices e biotech. Não, gente. Dentro do mundo de digital tem um mundo ali dentro e cada um tem uma necessidade específica. Então, a gente foi criando isso, o que nos permitiu, com muita velocidade durante a pandemia, primeiramente acolher essas empresas, porque a gente pensou, poxa vida, né? E quem tinha soluções para Covid, ótimo, né? Ia bombar, ia dar tudo certo. E quem não tinha? Vamos socorrer essas empresas, trazê-los para dentro para ajudá-los nessa pivotagem, aproveitar, de repente, a tecnologia que eles já desenvolveram para outros fins, para que essas empresas não caíssem ali no Vale da Morte, e, ao mesmo tempo, incorporar de uma maneira muito rápida essas tecnologias que a gente já vinha com esse trabalho todo de apoio, né? E, de novo, um apoio que não era só olhando para o Einstein, era um apoio olhando para uma pequena clínica, para um hospital público, e dessa forma que a gente vai conseguindo apoiar esses empreendedores. Literalmente olhando o ecossistema, né? E todos os seus atores, todo o sistema de saúde, né? É muito instigante mesmo. E entendendo a dor, porque quando eu sempre falo, eu visto as duas camisas, porque às vezes eu sento para falar com a startup, ela fala, mas o Einstein é uma grande empresa, não sei o que, eu falo, não, gente, vamos lá. Então você tem que vestir as duas camisas, porque de um lado eu tenho uma grande instituição, por exemplo, que tem seus processos, né? Uma pequena empresa, talvez se ela falhar em alguma coisinha, vai passar despercebido, mas quando você fala de uma grande empresa, com um conceito de excelência, eu não posso falhar, né? Então, a gente tem certas exigências, mas quando eu olho para o empreendedor, poxa, ele também está começando, eles têm os desafios, o time pequeno, né? Como é que ele vai dar conta? Então, a gente tem que vestir essas duas camisas, ter um olhar de ecossistema e entender a dor de cada um desses e tentando se ajeitar. Né? A gente começou com um monte de tecnologia e a gente não preparou o terreno para essas tecnologias chegarem. Então, aquela coisa, a gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar para o ecossistema como um todo para a coisa conseguir rodar, né? Dar certo. Perfeito, Camila. Pular aqui para o Lucas. Lucas, eu lembro que eu estava lendo os relatórios da BioNTech, que é, se eu não pronunciar errado, aquela startup que fez não é mais startup, né? Que fez a parceria com a Pfizer, né? E aí, o relatório 19 é muito instigante, falando que talvez a tecnologia de RNA nunca chegaria a dar certo. Então, é uma coisa que ilustra muito bem o grau de incertezas que está associado a uma empresa como essa. Na sua visão, duas perguntas, né? Como que você se prepara para escapar desse vale da morte tão desafiador, né, para a sua área? E segunda, amarrando, se pudesse falar um pouco, quais são as dificuldades desse relacionamento, ou também as oportunidades desse relacionamento com as grandes empresas? E aí, no caso, você está dentro do ecossistema da Hertz. Pode ser? Perfeito, Leonardo. Só um comentário antes em relação à tecnologia dos RNAs. Minha empresa trabalha com RNAs, né? Então eu levanto essa bandeira faz tempo. E geralmente quando você coloca uma tecnologia disruptiva para tentar desenvolver, 90% de chance de realmente dar errado, né? Então, assim, se você for pegar todas as tecnologias que chegaram hoje ao mercado, elas já passaram por muitos e muitos anos até que corresse que desse certo, né? Até que elas fossem desenvolvidas, né? Então, por exemplo, há 4 anos atrás, a gente aprovou o primeiro fármaco de RNA de interferência. E o que as pessoas não sabem é que o boom dos RNA de interferência começou, na verdade, lá em 2000. Então, várias indústrias farmacêuticas compraram várias startups que trabalhavam com RNA de interferência, viram que é complicado o desenvolvimento, afinal é biologia não é algo tão preciso, digamos assim, né? Tem várias incertezas, então a chance de aprovação de um fármaco é difícil. Então, passou esse boom, as empresas que permaneceram ainda trabalhando com isso, mudando sua estratégia de negócio, desenvolvendo outras moléculas, expandindo seu portfólio, depois de 20 anos conseguiram realmente aprovar a sua primeira tecnologia, né? Então, assim, isso é uma característica muito grande das empresas de biotech, que é o quê? É o alto custo e também o risco, que são elevados. E um dos desafios que a gente tem hoje para poder superar o Vale da Morte
é justamente que você precisa de um ambiente enriquecido, ou seja, você precisa de um ambiente realmente que tenham pessoas que tenham essa expertise, porque o trabalho do empreendedor é, você traça uma hipótese, depois você valida a hipótese. A questão é que, muitas das vezes, o risco que está em uma hipótese, ela não acaba não dando certo, ela é muito alto para o empreendedor aqui no Brasil. Então, e é por isso que é importante o trabalho dos centros de incubação e aceleração, justamente para poder tentar diminuir o máximo possível esse risco dos empreendedores. Um outro fator também é você estar sempre em contato com o mercado, em contato com os players, para ver realmente se sua solução ela tem fit ou não. E o terceiro ponto, que é realmente você ter fundos de investimento, você ter opções, formas de você poder captar dinheiro. Eu acho que esses 3 pontos eles são importantes para você tentar superar justamente esse Vale da Morte, sabe? Aqui no Brasil, o Vale da Morte, eu brinco que ele é um pouco maior do que em outros lugares, por conta que a gente tem uma certa dificuldade dos fundos de investimento entenderem realmente como é biotech. Não é em 3, 4 anos que você vai lançar um produto, mas é em 10 anos. Só que em cada milestone você vai cumprindo, você vai gerando um valor para aquele produto. E lá nos Estados Unidos a gente vê que os fundos já estão mais preparados com isso, então tem fundo que realmente investe na empresa e sabe que o retorno vai vir daqui a 10, 12 anos, né? Mas também no Brasil a gente está vendo um amadurecimento, né? E a pandemia ela veio justamente com isso. E uma outra pergunta que você fez foi justamente como entrar em contato com as grandes empresas. Eu já ouvi tanta coisa boa quanto coisa ruim conversando com as grandes empresas. Eu já ouvi eles falar assim, ó, vão para fora, que lá fora a gente olha para a tecnologia. Aqui no Brasil a gente não olha tanto. E já ouvi gente também falando o seguinte, olha, você tendo um produto disruptivo, você tendo um produto realmente que ele chame a atenção, as pessoas vão investir em você. Não importa se você está, sei lá, na China, se você está nos Estados Unidos, se está na Rússia, as pessoas vão investir em você. O que a gente tem digamos assim, em biotech, voltado para desenvolvimento de fármaco, o que a gente tem como uma lei, digamos, é assim, tente desenvolver o máximo possível o seu produto, até chegar na fase clínica, que é quando as farmacêuticas geralmente olham para você. Por quê? Porque existe um risco muito grande até chegar na fase clínica. A maioria dos fármacos, 70%, eles acabam morrendo, digamos assim, nas etapas pré-clínicas. A fase clínica 1 é a fase realmente em que você fala, ok, talvez o seu produto ele tenha um certo potencial. Então, geralmente, o que acontece é que as grandes farmacêuticas eles olham a partir da fase 1 para a fase 2, mais ou menos. Salvo alguns produtos que são tão disruptivos que eles acabam investindo antes. Então, para a gente ter hoje contato com as grandes indústrias farmacêuticas, a gente fala que é um tiro, é um one shot. Você tem que chegar realmente lá bem preparado para poder falar assim, olha, a gente tem esse produto, a gente tem bons resultados e a gente já tem um portfólio inteiro desse produto. Isso é uma forma de você conseguir chamar a atenção deles, né? Geralmente, no empreendedorismo, a gente fala que quando você quer chamar a atenção de uma grande indústria, você tem que roubar um pouco do market share dela, né? E aí você começa a incomodar ela. Em biotech é meio complicado você roubar o market share, sei lá, de uma Pfizer, de uma Novartis, por exemplo. Então você tem que mostrar que seu produto ele é bom o suficiente que ele pode bater com o que ela já tem no portfólio, porém você não tem estrutura suficiente para poder comercializar. Então que ela seja um parceiro nisso. Mais ou menos isso. Perfeito, Lucas. Muito esclarecedor. Queria passar a palavra para o professor Eduardo. Eduardo, a gente tinha conversado em outros carnavais sobre sua experiência de pesquisa nesse setor, né? Você poderia dividir um pouco essa experiência com a gente? Sim, Léo. Então, vivenciando a inovação em hospitais nos últimos anos, né, o que nós percebemos é que hospitais, laboratórios de diagnóstico começaram a estruturar áreas de gestão da inovação, e essas áreas foram evoluindo ao longo dos anos. O Eretz é com certeza um caso que é muito avançado nessa trajetória de evolução, né, passou por vários estágios, e nós conseguimos identificar, assim, de uma forma bem marcada, 4 estágios principais de evolução, né? Então, no primeiro estágio, há uma estruturação da área de inovação nos hospitais, nos laboratórios de diagnóstico, enfim, nas organizações de saúde, que começam a lidar com problemas internos, demandas internas. Então, os hospitais têm internamente vários problemas que demandam inovação, e o primeiro, a incumbência dessa área de gestão de inovação é lidar com esses problemas internos, priorizar, começar a fazer um processo de priorização das demandas, e em muitos casos eles procuraram escolas de engenharia, escolas da área de tecnologia da informação, para fazer projetos conjuntos, porque um hospital é uma organização de saúde que não tem dentro
as áreas e pessoas para fazer projetos de tecnologia no primeiro momento. Então, foi por esse mecanismo até que nós começamos a fazer projetos conjuntos com hospitais. Aí, no segundo momento, a gente viu que há uma ampliação das ações de inovação aberta, buscando outros canais, além da parceria com escola de engenharia, com tecnologia da informação. Começa a haver também uma primeira geração de startups a partir dos problemas internos, né, uma busca mais ativa de startups para resolver os problemas, né, que são identificados internamente, né, e os hospitais começam também a estruturar canais para identificar startups, para ouvir o que as startups têm para propor, não só a partir dos problemas internos, mas ouvir novas propostas, né. E aí, no estágio mais avançado, que poucas organizações já chegaram, algumas estão mirando esse estágio, a Eretz já atingiu esse estágio, a instituição de uma incubadora, um programa de aceleração, com um portfólio próprio de projetos em conjunto com startups, um programa de relacionamento já estruturado com startups, e a infraestrutura hospitalar de atendimento, né, ela pode ser usada em algumas situações, desde que aprovado, claro, para teste, para validação, para avaliação de tecnologias, né, e o poder de compra dos hospitais também é utilizado para atrair startups, né, uma vez que funcione, que seja promissor, né, eventualmente o próprio hospital pode adquirir uma certa tecnologia. E no último, quarto estágio mais avançado, a possibilidade de instituição de um venture capital e até participação em algumas startups selecionadas por meio de um fundo de participações. Então, foi essa trajetória que a gente observou, esses 4 estágios que são bem marcados, né, e que as organizações de saúde estão procurando fazer. Não, fascinante, Eduardo. E fascinante esse caminho está sendo construído até o ponto de hoje ter estrutura de venture capital dentro dos hospitais, né? E aí uma coisa é como joga esse jogo, né? Porque também não é uma estratégia tão comum de investimento, como que eu trago esse elemento de... hospitais têm talvez grandes expertise em compra de tecnologia e equipamentos, né? Uma coisa é comprar de uma Siemens, de um grande produtor, outra coisa é comprar de uma startup. Né? Um ambiente de extremo rigor, e essa é a fala da Camila da questão da falha. A gente volta daqui a pouco nisso. Eu aproveito emendando para o Borini. Borini, que novas capacidades são essas aí que você comentou? Fiquei curioso para saber. Então, muito bom. Acho que a fala da Camila, do Lucas e do Eduardo, nesse primeiro momento, ajuda a levantar uma dessas capacidades, né? Uma vez que, pensando aí pelo lado da startup, além, é claro, né, de ter o produto disruptivo, como o próprio Lucas colocou, né, ou vai para fora, né, que acho que é bem emblemático, né, vai para fora que você vai conseguir um investimento, ou tem um produto disruptivo que, né, você vai conseguir esse investimento. Sem dúvida, ele vai chamar atenção, né? Mas eu acho que para vencer depois os próximos passos, né, é essencial que os dois lados, né, tanto de um lado a startup, mas principalmente aquela empresa que é a empresa focal, aí pode ser, né, no caso, a incubadora ajudando, ou a própria empresa focal, que exista o que a gente está chamando aí de uma das capacidades, que é a capacidade de integração. O que seria essa capacidade de integração? Como é que a empresa focal consegue pegar aquele produto, aquela tecnologia, aquela solução tecnológica desenvolvida pela startup e combinar com o ecossistema, ou seja, com outros atores do ecossistema. Para isso que o Eduardo colocou, né, essa evolução aí que a Eretz passa, né, que ele estava contando um pouquinho, né, ela ajuda muito, né? Quanto mais avançado eu estou nesse estágio, eu consigo enxergar melhor o ecossistema, não necessariamente só o ecossistema do Einstein, tá certo? Mas eu posso enxergar outros ecossistemas e falar, ó, talvez não é com Einstein aqui que vai ser acoplado essa solução tecnológica, mas nós temos, né, a gente vai investir porque você vai acoplar com outro ecossistema, ela consegue enxergar outro ecossistema. Então, de um lado, né, a empresa focal tem que ter essa capacidade de integração para entender como é que vai, né, compor as diferentes tecnologias dentro do ecossistema, e a startup tem que entender muito bem isso, né, porque ela não está vendendo só o produto em si, ela tem que saber como é que eu vou entrar dentro desta plataforma aí, como é que eu vou integrar dentro dessa plataforma, porque aí é o segundo, né, seria o segundo passo, como é que aí eu vou desenvolver em conjunto com o ecossistema.
E a gente destaca esse ponto aí, porque, em geral, quando a gente fala, né, de novos negócios, de empreendedores, a gente fala muito, né, você tem que ter a inovação disruptiva, inovação mais radical, né, coisas, e é essencial, né, para que você possa vencer o primeiro estágio. Mas depois tem o estágio que começa, que a gente vem desenvolvendo muito no projeto Bridge, que é o da gestão do ecossistema. Uma vez que você, né, passou ali agora, e aí, como vamos sobreviver neste mundo aqui para que a gente possa, né, estou incubado ali, conseguir ter incubação, né, conseguir até já ter os investimentos, e agora como eu vou sobreviver para, né, escalar esse negócio aqui. Então, uma das capacidades aí que essas falas desse primeiro momento ela mostra, né, e emerge essa capacidade aí de integração. Essa pode parecer simples, né? Mas é super desafiador essa ideia da integração, né? Aí, depois, acho que passar a palavra lá para frente para o Borini, e aproveitar e fazer a ponte com a Camila numa questão de como eu olho essa interdependência, né? O que a startup precisa, o que a grande empresa, o que o hospital precisa. Eu quero falar dessa jornada da Hertz e do Einstein, tentando entender duas coisas, Camila. A primeira em que momento vocês começaram a enxergar que não é apenas o hospital, é a clínica, é o sistema de saúde? Assim, ampliei o foco para enxergar literalmente o ecossistema de saúde, todos esses atores, suas diversidades, né? E como foi negociado isso, né? Porque pode parecer que é uma coisa natural, né? Mas, no fundo, tem uma pergunta essencial: qual que é a contribuição da incubadora para o hospital, né? E aí, nesse segundo momento, eu tenho muita curiosidade de entender como lidar com um portfólio tão diverso de startups. Porque você tem startups de terapia gênica, que, assim, é um mundo gigantesco e difícil, complexo. Tem startups de transformação digital, de equipamentos médicos. Assim, eu imagino que seu dia é muito divertido, né? Mas eu queria entender um pouco como você lida com literalmente com essa constelação, essa diversidade de temáticas, tecnologias e atores. Tá. Então, Léo, primeiro voltando lá atrás, né, como que a gente entendeu que não era o Einstein, né, era o ecossistema. Eu acho que isso nasceu com a gente, né, porque assim, a inovação do Einstein, ela vem de um processo que eu quero apoiar. A diretoria de inovação, ela foi criada dentro do hospital para trabalhar com as inovações internas. A gente queria pegar ideias de colaboradores, transformar em produtos, trabalhar com os nossos pesquisadores. Esse foi o propósito quando a diretoria foi criada. Quando a gente começou a olhar com esse olhar de, peraí, né, mas eu posso fazer mais. O Einstein, a gente, de certa forma, já tinha o DNA na veia, a gente sempre quis trazer novas tecnologias, trazer de fora e tudo mais. Então, a gente entendeu que a gente poderia, como uma instituição, ter uma missão maior, que seria apoiar o ecossistema de saúde como um todo. E por mais que possa parecer clichê, né, isso é muito real, porque quando a gente olha as nossas primeiras empresas, talvez hoje elas estejam fazendo algum projeto com o hospital, agora só, né, desde 2017, porque a gente olhou para elas com esse olhar de, não é aqui teu produto é para o mercado, é para um hospital público, é para uma pequena clínica, e a gente nunca fez essa distinção. E como que a gente lidou com essa questão dessa variedade de tecnologias e mesmo no mundo digital, né, como você comentou? Eu acho que isso é uma vantagem de inovar dentro de um hospital de alta complexidade como o Einstein, porque eu tenho ali dentro uma medicina diagnóstica, eu tenho medicina ambulatorial, eu tenho internação, eu tenho pacientes graves, eu tenho crônicos, eu tenho reabilitação. Então, eu tenho profissionais que são os nossos parceiros, que conseguem apoiar, nem que seja para sentar tomar um cafezinho com a empresa e falar, amigo, não vai por aí, porque, olha, eu como fisioterapeuta não usaria essa solução. Então, a gente tem esse ecossistema aqui dentro, mas não foi uma tarefa fácil, tá, Léo? No começo, eu sempre falo isso, quando a gente começou, para a gente conseguir uma reunião com o médico, com o especialista, era assim, né? Por favor, você pode falar aqui com essa startup que está aqui? É só meia horinha, porque você tira a pessoa da assistência. Aquelas pessoas, elas não são dedicadas à inovação. Elas fazem porque elas gostam, né? Elas têm que deixar de atender um paciente para atender uma empresa, para ter essa conversa com a empresa. E a gente foi, Léo.
por favor, por favor, por favor, e assim foi 1, 2 anos. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje eu tenho 72 empresas no meu portfólio, parcerias com 16 países diferentes, que a gente já assim, tirou essa barreira, a questão de barreira geográfica, né? E 95 projetos hoje no nosso funil de projetos com startups. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque as áreas foram se envolvendo, entendendo que, poxa, que legal, né? Porque a startup, ela não traz só algo disruptivo para mudar a minha assistência, mas ela melhora meu processo, ela faz com que eu tenha mais tempo para ficar com o meu paciente, né? Eu ganho uma horinha ali para fazer outra coisa. Isso foi acontecendo. Mas, assim, nós estamos em 2017, nós estamos há quase 5 anos, hoje flui, né? Mas foi um processo. E ele foi devagarzinho, a gente foi subindo os degraus, né? Para que hoje a gente tivesse os profissionais do Einstein batendo a nossa porta pedindo: você pode fazer uma chamada, por favor, para buscar por tecnologias que fazem gestão de pacientes crônicos? Claro, vamos lá, a gente vai e busca. Então, o caminho é inverso. E hoje a gente vive uma fase no hospital que é uma fase de co-desenvolvimento, que eu acho fantástico, porque quando a gente, o Borini comentou, como é que eu me mantenho agora, né? Quer dizer, eu consegui investimento, entrei no mercado, mas e agora? Porque quando eu olho para trás, tem 500 outras tecnologias surgindo, né? Que inclusive aprenderam com os meus erros e agora vão virar meus concorrentes. E aí você traz o próprio hospital trazendo demandas para as startups para co-desenvolvimento. Então, a gente aproveita a base tecnológica que essas empresas já têm, elas já sabem como comercializar, elas já sabem as barreiras regulatórias e a gente traz para eles ideias de novos produtos. E assim a gente está num processo inverso agora. Agora quem traz as ideias somos nós e as startups desenvolvem. Então foi um processo muito interessante de cultura mesmo, de pegar na mão e um time muito dedicado, com muito amor, e amor porque a gente olha para o empreendedor e fala: poxa vida, ele vendeu a casa dele, eu preciso ajudar, porque ele tem que dar certo, e a gente se envolve mesmo e coloca força para que isso aconteça. É relacionamento, Léo. Não, é fascinante, né? E é fascinante uma coisa que a gente acha que a inovação também é imediata, né? Isso é um processo de transformação. Engraçado, essa sua fala, ela é muito parecida de alguns casos que a gente já pegou aqui no Projeto Bridge, que ele começa o relacionamento com startups tratando problemas que não é da organização em si, aí constrói toda a reputação, legitimidade, e depois de 2, 3 anos, às vezes 4 anos, é o último caso que a gente pegou, aí que ela começa a entrar para dentro da organização. Esse é um padrão e é muito interessante ver, também sinalizar para os outros que estão começando, né, de achar que não é de imediato, né? Isso, e esse é o histórico dos nossos projetos aqui, viu, Léo? Que os primeiros, a gente entendeu: você não quer incorporar a tecnologia? Tá bom, então, mas vamos ajudar a empresa a melhorar o produto, validar, e a gente começou com isso. Agora, esse ano passado e esse ano que a gente está colhendo esses frutos de incorporação mesmo, que a gente está escalando o número de tecnologias que a gente está colocando para dentro. Mas a gente começou lá, então tá, vamos só ajudar aqui, e aí vai indo. Literalmente semeando e construindo, né? Mas é muito interessante esse padrão, né? Começar primeiro resolvendo problemas da startup de outros mercados, até que o próprio core, né? Os médicos, cientistas, as médicas, começam a perceber: não, isso aqui pode ser um instrumento de transformação do hospital, né? Isso, e mesmo o investimento, também só para finalizar, prometo, que o Borini comentou, né? O investimento foi a última coisa que a gente começou a fazer. E quando a gente investia, não era estou investindo para você fazer o projeto para o Einstein. Não, eu estou investindo para você fazer o projeto para a sociedade. Enfim, esse olhar que a gente tem que ter, né? Não, muito divertido. Depois a gente vai entrar isso no investimento ainda, que acho que é gigante. Lucas, quero te contar uma história. Não é apenas o arroz Maria Isabel que eu gosto, né? Mas contar uma história. Eu estava, durante o meu processo de pesquisador visitante na Universidade de Cambridge, e eu conheci uma pequena startup, que não era de Cambridge, de Oxford, chamada Oxteam.
E era uma startup que estava desenvolvendo terapia gênica para, bem, nos clássicos, né? Problemas cardíacos, etc. O curioso dessa startup é que do dia 1 ela era global, mas ela era global sem nenhum produto. Ela era global no desenvolvimento, pessoas espalhadas, tinha gente na Califórnia, gente na Inglaterra, etc. A minha questão para você nessa brincadeira que você está no RNA, né? Até que ponto você está esse processo, esse engajamento em ecossistemas globais? Você falou um pouco, você começou falando da sua questão da disrupção, dos recursos. Queria que você explanasse como você, empreendedor, pensa nisso e como a participação na Aeres, esses 16 países, também te ajuda a ter esse direcionamento. Isso é um ponto bem legal, até compartilha um pouco da nossa história, né? O que acontece? Assim que a gente fez a ideia toda da empresa, da startup, a gente já tinha mais ou menos uma imagem da empresa. Bom, somos uma plataforma de desenvolvimento de moléculas de RNA. A gente decidiu tentar para algumas aceleradoras lá fora, né? Então a gente tentou o IndieBio, que é famoso, né? O IndieBio agora tem também em Nova York, mas a gente tentou o IndieBio em São Francisco, a gente tentou o Base Launch na Suíça, a gente tentou também o Rebel Bio na Inglaterra, em Londres. E todos eles falavam a mesma coisa: vocês são bons, porém vocês estão numa fase muito inicial. E então a gente queria que vocês estivessem um pouco mais desenvolvido. A molécula de vocês ela é muito boa, realmente. O que a nossa molécula faz? Ela aumenta a massa muscular e melhora a função do músculo em 40%. Então eles falavam, é um produto muito legal. Só que aqui ele já vem com um produto um pouco mais maduro. Ele já vem com a ideia de plataforma. Vocês têm um produto só. Se esse produto falhar, e aí, acabou a empresa? Aqui eles vêm com um produto bom para poder chamar a atenção, mas tem outros 3, 4 ali para falar, olha, esse é o nosso potencial. E eles acabaram justamente de bater na trave, a gente acabava passando nas próximas etapas, só que quando eles iam entender, eles falavam assim, não, amadureçam e voltem. Só que a gente ficava, poxa, a gente precisa amadurecer, só que para isso a gente precisa de dinheiro. Sem dinheiro a gente não amadurece. Então a gente ficava nesse ovo ou galinha. Então, poxa, a gente nunca vai conseguir, porque a gente precisa de dinheiro para poder amadurecer. E foi aí que entrou o Eretz, né? A gente já conversava com o Eretz faz um tempo, e aí a gente acabou depois sendo incubado no Eretz Bio. E foi legal porque uma das primeiras coisas que a priori a gente inclusive queria apenas estrutura, né? Porque a incubação eles oferecem estrutura de laboratório, então a gente queria a priori infraestrutura de laboratório. Só que a gente também se deparou com um ambiente em que funciona como uma espécie de aceleradora também. Então acho que depende da fase que a empresa está, pode funcionar tanto como apenas uma incubadora, como também uma aceleradora. E aí a Camila, a gente teve ainda hoje a gente tem várias reuniões com a Camila, né? Onde a Camila falava, não, peraí, vocês são a Mir Science, ciência de microRNA, vocês não podem vir realmente só com produto, sendo que vocês sabem como prospectar a molécula, como desenvolver e como realmente colocar ela em estudo pré-clínico. Ela fala, vocês precisam realmente abrir a mentalidade de vocês, ver que realmente vocês têm potencial. E foi a partir daí que amadureceu bastante a gente nesse ponto. Poxa, olha só, a gente realmente tem potencial para mais. A gente não é realmente uma empresa de uma molécula só. A gente é uma empresa de mais de uma molécula. A gente precisa realmente amadurecer nosso portfólio. E aí o legal, porque o trabalho que a gente faz com o Eretz é muito disso. A gente chega com 1 ou 2 hipóteses e a Camila fala, gente, pensem bem, porque olha, não tem empresa tal, ela não falhou desse jeito. Será que realmente é um bom para vocês? E o legal é que a Camila ela nunca fala o que a gente tem que fazer, né? Até porque também não é correto. Ela sempre faz a provocação, né? Poxa, mas pensem bem e tudo mais. E isso é muito legal para a gente. Porque muitas vezes a Camila ela realmente não tem a resposta. Ela fala, mas conversem com outras empresas, vejam realmente se essa forma que vocês querem captar é legal. E é isso que eu acho que é valioso no ecossistema. Não só pessoas que entendem realmente do business, né? Entendem realmente que biotech é um negócio que é difícil, é um negócio complicado, mas também outras empresas ali que podem acabar ajudando você e trocando informação. E algo que também que foi muito benéfico é porque a gente estava prestes a pivotar a partir de ideias que não necessariamente estavam corretas. A Camila, a equipe da Camila fez um trabalho legal que colocou a gente em contato com a equipe clínica e eles falaram, não, peraí, esse produto que vocês querem tem um baita potencial, sabe? Então foi muito legal porque acaba que a gente diminui os riscos, né, com todo esse suporte que a gente tem. E uma das coisas que a Camila sempre bate muito na tecla é, vocês até podem captar aqui no Brasil, mas a empresa de vocês ela tem que ser global, sabe? Pensem globalmente. Então, amadureçam o portfólio de vocês realmente, comecem a ver quais foram os fundos que foram investidos,
que investem em empresas do tipo de vocês e procurem realmente ir para fora. Então, digamos que assim que a gente tentou realmente ir no Base Launch, no Rebel Buy, no Indie Buy, a gente estava numa fase muito inicial ainda, mas até em questão de propósito da empresa, né? E hoje a gente se considera bem mais maduro, a gente considera bem mais pronto, digamos assim. E esse é o suporte que o Eric dá para a gente, que realmente é bem valioso, sabe? Então, a partir dessa fala sua, né, do ambiente enriquecido, né, eu acho que tem uma curiosidade, né, os empreendedores, no início, empreendedoras, essa capacidade de pivotar não é uma coisa trivial, né, e a importância de ter um ambiente para justamente ajudar a moldar essa decisão, né. Tem uma fala muito instigante de um empreendedor que ele foi bem sucedido, ele criou a Truckpad, mas ele fala que antes ele abandonou uma grande oportunidade porque ele pivotou antes cedo demais no negócio. Então, e aí isso traz à luz a importância de ter um ambiente coletivo da decisão de pivô, né? Sim. Menos enriquecido, eu falo, a startup é igual um bebê no processo de amadurecimento, né? Ela está tomando as decisões, mas precisa de muita orientação, né? Isso não quer dizer que a gente vai... os pais, eles não assumem o lugar do bebê no que eles estão no comportamento, né? Do mesmo jeito que uma incubadora, um acelerador não assume a sua trajetória, né? Mas o processo de reconhecimento, né? Que é isso que você fez, né? O reconhecimento do modelo de negócio, né? É um processo de construção da identidade. Opa, a gente não é só isso. Né? E isso não... eu penso que ambientes ricos num ecossistema ajuda muito a fazer isso. Né? E aí tem uma outra coisa, né? Que certas incertezas, certas construções, você não consegue fazer na esquina, né? Esse conhecimento não está assim... A gente tem uma ilusão que o conhecimento flutua de um lado para o outro livre, né? Como se fosse um tweet, né? E o que não é de fato, né? Mas fascinante. Eduardo, eu tenho uma dúvida. Nessa questão do desenvolvimento de produtos, você que é o nosso mestre dos magos do desenvolvimento de produtos, como está sendo essa mistura de digital e biotech? Tem acontecido isso? Você percebe isso? Ou que outros fatores podem estar ligados a esse processo de desenvolvimento de produtos nesse ambiente? Bom, a gente tem visto no desenvolvimento de produtos nessa área, né, uma preocupação de criar um processo de desenvolvimento de produtos adequado para o setor de saúde, né, que considere os aspectos regulatórios, os aspectos de pagamento, cobrança, quem é o cliente, né, são vários stakeholders envolvidos, então tem a equipe de saúde, né, médica, enfermagem, tem o próprio paciente, mas também tem o hospital, enfim, são vários stakeholders envolvidos e os processos estão procurando abranger essas características todas, né? Um processo bem conhecido nessa área é o biodesign, né, que procura incorporar esses elementos específicos do setor de saúde no desenvolvimento de produtos. Eu acho que tem uma divisão entre o processo, que é um processo de produtos artefatos físicos, né, que são usados no ambiente hospitalar, daqueles produtos puramente digitais e também dos produtos biotecnológicos. São processos distintos, com tempo de maturação também distinto, né? O Lucas falou de todo o tempo necessário e do longo prazo envolvido no processo que ele está de desenvolvimento, né? E a visão que existe, inclusive, de precisar de um tempo de maturação bastante longo, falou aí 8, 10, 12 anos em alguns casos, né? A gente fez uma pesquisa de doutorado recente, foi concluído no ano passado, que mediu o tempo de desenvolvimento em alguns projetos. A gente avaliou 74 projetos na área de saúde, né, inicialmente olhando tanto produtos artefatos físicos como produtos digitais e produtos biotecnológicos. E a gente viu que mediu o tempo do início do projeto de desenvolvimento até uma primeira venda. Os artefatos, os produtos digitais são mais rápidos, os artefatos demoram mais e os produtos biotecnológicos mais ainda, né? A gente viu que nos primeiros... Metade das empresas não faz uma venda comercial, não tem um resultado comercial em 77 meses, né? Então, são vários anos para
para ter um resultado comercial, né? E significa que em 77 meses, metade das empresas não fez ainda uma venda daquele projeto. Então, é necessário, como o Lucas falou, que existam mecanismos que permitam atravessar esse longo vale da morte, né, com uma visão de longo prazo, para colher os resultados futuramente. Enfim, Léo, acho que são processos distintos, dependendo do tipo de produto de saúde, com tempos de maturação também distintos, né? Não, muito instigante e mostra assim como também tem uma especialização dos meios de produtos e um encontro entre tipos diferentes, né? Então, a gente pega o modelo clássico dos meios de produtos, a gente vê que precisa de um caminho de especialização e encontro, né? E também de interseção em produtos que são híbridos. Eu estou pensando aqui no caso das vacinas, né? Que tem um artigo muito fascinante da Nature, mostrando a rede que está por trás da Pfizer, né? Esse artigo rodou já o mundo inteiro praticamente, né? Mas o mais gigante é que não é só empresas de biotech que estão ali, né? Tem empresas muito variadas, inclusive de software. Então, eu achei muito impressionante essa construção dos ecossistemas globais e como que eu orquestro no desenvolvimento atores tão distintos, com tecnologias tão distintas. Então, não é um processo de open innovation apenas, né? Porque aí eu pulo para o Borini, pensando nisso, né, Borini? Borini, você falou da primeira capacidade da integração, né? Que é um pouco esse desafio. Mas eu queria, assim, pensando nisso, de olhar os lados da startup, da grande empresa, a startup que é biotecnológica, faz biotech, da startup que tem terapia gênica, da startup que é digital. Como que eu faço para lidar com essa questão da interdependência entre os atores, né? Que capacidade é essa? Bom, então, aí nessa fala aí, acho que foi muito ilustrativa a fala da Camila, do Lucas e novamente do Zancu, porque quando a Camila diz, num determinado momento a gente começa a co-desenvolver o produto, né? Então, o produto, a solução tecnológica, né, ou o serviço que for ofertado, seja, né, o que tenha. Mas vejo que no primeiro momento não há uma dependência de ninguém, né? Porque tá lá o hub da inovação, tá lá a startup, ela entra, né? É claro que todo mundo quer, um quer investimento para ser dependente, o outro quer que, né, aconteça alguma coisa para que exista, mas no primeiro momento não existe nada. Começa inicialmente, né, às vezes uma dependência, principalmente da startup, quando ela começa a receber alguns investimentos, né, coisas desse gênero aí. E também quando, né, o hub ou as outras empresas focais que, né, estão naquele ecossistema lá consegue entender, ali tem alguma coisa que pode ser interessante, né, para ser desenvolvida. Mas quando a startup consegue atingir um estágio de maturidade onde existe mesmo a interdependência, é o co-desenvolvimento que a Camila falou, porque aí é interdependência, porque a startup ela não depende só mais do dinheiro né, de alguém que investiu ou do próprio, né, da própria empresa focal lá que está agora investindo nela também, mas ela depende do quê? Do desenvolvimento tecnológico com ela. Aí deixou de ser, né, a dependência, né, porque uma dependência com a outra, os dois vão ter que caminhar junto, porque para o ecossistema criar valor, os dois vão ter que caminhar junto. E aí emerge essa segunda capacidade que a gente falou, e também aparece uma outra que aí ficou muito evidente na fala do Lucas, né, e o papel aí da Camila representando a Eretz Bill, que é o que a gente chama da complementaridade. Porque quando a Camila chega e fala o seguinte, Lucas, não é só isso que você tem, ou não é o momento de pivotar, você tem outras soluções tecnológicas, né? Não é o papel, como o Lucas disse, né? Não é o papel dela dizer, porque quem é da startup, quem vai saber mais é o Lucas ali, mas que podem ser úteis para algumas empresas aqui do ecossistema. Por quê? Porque a Camila, né, e todos, né, os gestores lá do ecossistema, do hub ali, conseguem ver, né, onde estão essas conexões. Então, ela consegue mostrar, você consegue conectar com, né, tal empresa, e, embora você possa ter conosco, né, toda uma relação de interdependência, co-desenvolvendo um produto né, por exemplo, com Einstein, vamos colocar se fosse assim, não impede isso que você desenvolva. Eu quero que você desenvolva com outros ali, crie interdependência para que esse ecossistema fique mais, né, interdependente, que cria complementaridade, que é o que vai dar o valor para o ecossistema. Então, dos dois lados, a empresa focal e a startup conseguir ter consciência, né, quando chega essa interdependência, como é que a gente vai trabalhar essa interdependência? Em especial, aí, fortemente, a empresa focal, né, que ela tem que ter
essa ideia aí. E a complementaridade, de um lado a empresa focal apontando o caminho, né, a possibilidade, e a startup, né, entendendo que aquilo é especial, embora seja um grande desafio, né, porque às vezes é aquele negócio, eu tenho uma ideia e agora está me falando para ir para outro caminho, né, para seguir um outro caminho, embora seja um desafio, mas é a maneira de se manter vivo naquele ecossistema que, como, né, foi muito bem colocado pela Camila, vai vir um monte de empresa, né? A partir do momento que começa a dar certo, né? É como todos os negócios, né? Vai vir um monte de empresa atrás daquele, né? Daquele nicho ali que tá se criando. Mas como eu vou me manter vivo ali, né? Então, dessas falas aí, duas capacidades a mais que emergem, é tanto essa de interdependência, que a gente, né, começa a ver ela, ter evidências, né, dela na gestão do ecossistema, e onde a gente não trabalha muito elas quando a gente não está falando dessa competição por gestão de ecossistema, e da complementaridade, que é típica do ecossistema. Para eu poder sobreviver no ecossistema como startup, eu tenho que entender com quem, né, eu vou fazer lá, quem eu vou complementar, né, com quem, e a empresa focal tem que mostrar para onde vai complementar. Porque senão, o ecossistema que essa empresa focal está, né, puxando, ele vai perdendo valor e é bem provável que as outras startups vão migrar para o competidor do ecossistema, né, o outro ecossistema que está competindo. Então, é isso daí, Léo. Não, perfeito, Boni. Engraçado, eu não tinha visto tão claramente a complementariedade, né? Na hora que você falou, absolutamente, né? Complementariedade é isso, né? Você tem vantagens de estar associado àquele parceiro que você não existiria se você não estivesse ali, né? É isso, a Camila ajuda o Lucas a ver coisas que sozinho ele não veria, né? Só um exemplo de um lado, né? Gente, nós chegamos agora na reta final do nosso painel, ele está super emocionante, né? Então agora eu vou abrir para a pergunta da audiência, que nós temos muitas. Eu recebi perguntas de todos os lados, no Zap, aqui no e-mail, no chat. Então eu vou tentar orquestrar aqui algumas das perguntas. A primeira vai para a Camila. Camila, como as startups estão ajudando na transformação digital do Einstein? Gente, é muito interessante, porque além da própria auxiliar a gente na aceleração de alguns processos, a entregar valor ao nosso paciente, às vezes com ferramentas e soluções muito simples, mas que fazem uma diferença no dia a dia fundamental. Mas essa energia que as startups trouxeram para dentro do nosso hospital, né? Quer dizer, elas foram chegando e foram mostrando que velocidade é muito importante. A gente vai aprendendo com eles, um aprendizado diário, né? Porque eles têm velocidade, eles têm essa garra, né, por fazer as coisas acontecerem, e isso, de certa forma, foi contaminando a instituição. E hoje você vê todas as áreas numa vibe, né, numa sensação de e querendo desenvolver produtos e pensando em spin-offs, e isso tomou conta. E eu acho que grande parte dessa culpa vem das próprias startups que, ao interagir com a gente, foram nos contaminando com esse mindset de empreendedorismo e que, enfim, que é algo, tudo bem que pode ser que não dê certo no final, mas é algo tão contagiante, né? É tão gostoso você viver isso, e a gente está absorvendo um pouquinho disso delas. Aproveitar, vou emendar mais uma pergunta para você, Camila. Nessa direção, uma pergunta que veio da Marília Costa, né? Como as startups ajudaram, só para você aprofundar um pouco mais nessa mudança cultural dentro do hospital, né? Principalmente, você tem uma passagem sua que eu até anotei aqui, né? Que as áreas trazerem desafios para startups e co-desenvolvimento, né? Como que isso... novamente, a gente não acha isso natural, né? A gente quer entender um pouco mais, não só do painel, como pesquisa, né? O que significa, como isso aconteceu, entendeu? Eu acho que foi dessa questão do relacionamento mesmo, e isso tem muito a ver com o que o próprio Borini acabou de falar, dessa conectividade entre todos os atores, né? Porque que aconteceu? A gente teve um boom de tecnologias desenvolvidas e que vieram para o mercado de maneiras isoladas, né? Aplicativos que, eu vou dar um exemplo dos aplicativos porque é mais fácil, mas aplicativos que entregavam um determinado valor, a outra solução que entregava outro, e de repente a gente se viu assim, nossa, que legal, né? A gente tem tanta tecnologia, mas e agora? Eu só vou entregar valor quando eu tiver todos essas pessoas
tudo isso integrado, porque senão eu não gero valor, eu gero um valor muito isolado e isso não tem um impacto, né? E eu acho que quando a gente traz essas empresas para dentro do hospital, elas vêm com essa questão, né, de integrar, de mostrar para o hospital que, olha, vem cá, eu sou seu parceiro, eu sou pequenininho, mas veja só, olha a capacidade do meu time técnico aqui, porque enquanto você continua olhando para a assistência, olhando para o seu paciente, eu estou aqui desenvolvendo algo que vai ajudar a tua vida. Então, fica tranquilo aí, desenvolvendo o que você, né, fazendo o teu trabalho, que eu vou trabalhar aqui em paralelo com toda a força. E quando essas empresas vêm e entregam algo rápido, as pessoas olham, nossa, que bacana, acho que isso é interessante. E aí vai indo, poxa, então vem cá. Então, ao invés de, enfim, de eu levar um ano pensando numa solução, a startup vem em um mês, porque aquilo é a vida dela, ela tem que trazer, porque ela só tem dinheiro em caixa por mais 6 meses. Então, ela faz a roda girar muito mais rápido. Então, acho que esse relacionamento, e foi indo com exemplos, Leonardo. Eu acho que não adianta a gente vir muito com teoria. A teoria ela é válida, ela é interessante, mas onde a gente vê o resultado é na prática. A gente trouxe um caso, trouxe outra startup e assim foi indo. E aí o colega conta para o outro, poxa, olha, acabei de fazer um projeto com a startup, ele mudou minha vida. Olha, agora eu atendo o paciente aqui, eu faço esse processo em 5 minutos e não mais em 20. E aí foi indo, né? Mas é com exemplos. Você vai trazer, tem que começar. Tem que começar e não adianta achar que vai ter um ambiente, um ecossistema perfeito. Porque na medida em que você vai evoluindo, você vai construindo isso, né? Não tem uma mágica, não é do dia para a noite. E não tem uma fórmula. É o dia a dia, é o exemplo. Não é instantâneo, não é um macarrão instantâneo. Não é, não é. Era bom se fosse, mas não é. É um trabalho, por isso que é tão difícil, e o valor das empresas que lideram ecossistemas não é à toa que é tão alto, né? Porque é muito difícil e custoso. Lucas, chegou umas perguntas para você. A primeira é, qual que é a receita do arroz Maria Isabel? Mentira! Mas eu recomendo as pessoas procurarem, que realmente é muito bom. Mas para você, por que você acha, essa é uma pergunta até... ela tem um teor econômico, mas filosófico também. Por que você acha que existe esse menor interesse do mercado ainda brasileiro, principalmente em investir em startups de biotecnologias? E aí eu queria que, se você pudesse, construir um capítulo especial sobre as empresas que estão explorando o RNA. Porque a gente fala de biotecnologia, a biotecnologia é muito ampla também, né? Sim, sim, sim. Não, essa é uma boa pergunta. Aqui no Brasil, eu diria que tem uma questão de cultura ainda, né? Existem várias empresas que investem em outros tipos de tecnologia, né? O professor Zancu, por exemplo, pode falar até melhor do que eu. Mas quando se trata de biotecnologia, biotech, desenvolvimento de fármacos, a gente ainda está numa fase muito inicial. Se você for ver, o Brasil já desenvolveu, sim, alguns fármacos. O Captopril, por exemplo, que veio de Ribeirão. O próprio ICB-1, Departamento de Farmacologia, já desenvolveu também um fármaco, um anestésico. Também tem o caso do Vonal, com o professor Humberto da farmácia. Então, assim, só que se você for ver, todos esses desenvolvimentos, eles vieram da universidade. Eles não vieram de startups, eles vieram em parceria com indústrias farmacêuticas, mas não veio necessariamente da indústria farmacêutica. E eu diria que é muito uma questão de cultura ainda. A gente está começando a entender, hoje já tem alguns fundos que investem diretamente em biotecnologia, mas a gente está começando a entender realmente o quão vantajoso é a biotecnologia, mas ao mesmo tempo o quanto é custoso e a questão do risco. Então, eu acho que a gente está começando a amadurecer isso, já está tendo alguns cases, por exemplo, a Recepta, que é uma empresa que está em parceria com o Instituto Ludwig, que é uma empresa já está numa fase mais avançada, tem a gente também. Então, eu acho que assim, é mais uma questão de cultura, de entender que, apesar do risco e do custo, é bastante vantajoso. E eu acho que no Brasil está acontecendo algo legal, porque está vindo das universidades também, né? Então, a gente tem algumas iniciativas que estão começando a pegar os pós-graduandos, o ambiente universitário, e começando a mostrar que realmente é algo em potencial. Uma vez a gente teve uma oportunidade de conversar com o Olsen, que é um baita de um professor, o cara referência em distrofia muscular do Shane. Ele tem 3 empresas e eu perguntei para ele como que você consegue ser um excelente pesquisador e ao mesmo tempo ter empresas tão disruptivas, né? Futuramente vocês vão falar de terapia para Duchenne com CRISPR e o professor Eric Olsen que está envolvido.
E ele falou, a universidade ajuda bastante a gente, porque à medida que você tem uma tecnologia disruptiva, algo promissor, eles já colocam você em contato com os players, a própria universidade ajuda você já a montar um plano de negócio, eles já colocam você em contato com os venture capital. Então, é muito uma questão de cultura e é muito uma questão também da universidade estar aberta para isso, né? Em relação aos RNAs, é como eu falei para você, sempre que surge uma nova tecnologia, as indústrias farmacêuticas elas estão muito atentas, né? Então, foi assim, por exemplo, com as células-troncos, já teve assim também com os RNAs de interferência e agora está voltando de novo, né? Tanto que falam que essa década é a década do RNA e eu fico muito feliz por isso, que eu trabalho com RNA. Mas eu diria para você que, assim, toda tecnologia está fadada ao fracasso, porque realmente é um risco muito grande, mas à medida que você vai cumprindo, mostrando realmente o quanto disruptivo e principalmente o quanto é seguro, vai ganhando cada vez mais hipóteses, e é muito legal isso, porque, por exemplo, às vezes falam, vocês não têm medo de, sei lá, uma empresa maior acabar entrando na área de vocês e sendo um baita competidor? E eu falo, eu agradeço, porque ela vai acabar mostrando, chamando atenção para isso. A concorrência ela é maravilhosa, porque uma outra farmacêutica vai falar, precisamos de um produto com RNA também para poder competir, e isso acaba chamando bastante atenção, sabe? Então, eu vejo hoje em dia como os RNAs já teve um boom, passou esse boom depois que viram que realmente o desenvolvimento não estava chegando, não estava acontecendo. A Alnylam foi lá e mostrou que é possível. E agora aí depois veio logo a Moderna, a BioNTech, e hoje a gente está vendo realmente que está tendo todo um boom, sabe? Disso de novo. Não, do mesmo incrível, jeito que... Né? Sim, e do mesmo jeito que, só complementando, a células-tronco, por exemplo, já teve o seu boom também na década de 90. Depois disso, como toda tecnologia, ela acaba depois decaindo a atenção. Mas existe uma empresa chamada Blue Rock, que ela foi comprada por 300 milhões de dólares da Roche, e é uma empresa hoje que está começando a fase clínica 1 deles, 1A, onde eles estão pegando paciente com Alzheimer e estão fazendo justamente infusão de células-troncos. Então, quem tem pressa, ainda mais em biologia, não vai acontecer do dia para a noite, sabe? Essas tecnologias, elas passam muito tempo, realmente 15, 20 anos até acontecer, sabe? Então, é assim que funciona para a biotech, sabe? Perfeito, gente. A gente está chegando aqui no final do nosso painel. Eu queria uma palavra final de cada um, mas eu vou começar ao contrário agora. Vou começar pelo Borini. A sua mensagem, Borini. Eu queria agradecer, em especial aí as falas do Lucas, da Camila e do Eduardo aí que trouxeram evidências aí maravilhosas aí para que a gente pudesse entender a gestão do ecossistema, tanto do lado, né, de um lado quanto de outro lado. E muito obrigado pelo convite, por participar dessa discussão aqui, Léo. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Borini, professor Eduardo. Me agradeço pela oportunidade de participar. Acho que queria destacar 2 pontos, né, que foram apresentados aqui. Achei muito interessante ver toda a evolução do ecossistema em saúde, exemplificado pelo caso da Eretz, e toda a sinergia que foi apresentada no ecossistema, né, de uma empresa como a empresa do Lucas, atuando num ecossistema tão rico, que proporciona a sua evolução também, né? Impulsiona a evolução nessa longa trajetória que o Lucas escreveu. Então, agradeço pela oportunidade, foi um prazer participar aqui. Obrigado. Perfeito, obrigado. Lucas. Bom, queria agradecer a todos, foi um prazer estar aqui. Eu adoro falar da minha empresa, adoro falar de empreendedorismo, de biotech. E eu só queria deixar um recado para quem está assistindo, que procurem participar realmente dos eventos, procurem estar em contato com os hubs, com o sistema de inovação, procurar os players. Foi isso que a gente fez, isso que ajudou a gente a chegar até o Eretz e ter um pouco de maturidade na fase que a gente está hoje. Então, eu daria esse conselho, sabe? Realmente procurar se integrar, realmente procurar participar, que é uma experiência bem valiosa. Obrigado, Lucas. Camila? Bom, agradeço pela oportunidade de ter falado aqui com vocês. Eu vou deixar um recadinho para quem está assistindo, que é de uma grande empresa. Deem oportunidades para as startups, porque vale muito a pena. E 2 recadinhos para as startups. Não desistam da gente, grandes empresas, por favor, tenham paciência com a gente. E outra coisa, olhem com mais carinho para vocês mesmos, porque a gente está em contato com empresas do mundo todo, a gente vê que o Brasil não está atrás de nenhum país em relação a novas tecnologias, gente. Então, acreditem, a gente tem mania, né? As empresas nacionais têm mania de se olharem tão pequenas, mas
tirem isso de vocês, a gente é grande, a gente pode ir muito mais além. Então, esse é o recado, tira essa síndrome de eu sou pequenininho. Né, Lucas? Verdade. Perfeito, gente. Lucas, vai lá, completa. Não, só ia falar que era verdade. A gente chegou realmente achando que era um chihuahua e a Camila fez a gente parecer agora que é um pitbull, né? Então é mais ou menos isso. Isso aí, obrigado. Gente, eu quero agradecer enormemente o painel, foi um painel incrível. Quero dizer que, por favor, nos encontre no Bridge, no Medium, nas redes sociais, no nosso site, bridgeecosystem.com. Vamos continuar nessa aventura dos ecossistemas, que esse é um tema de transformação e de longo prazo. Agradeço a cada um de vocês pela generosidade, por ter compartilhado suas experiências. Eu aprendi muito a partir do que vocês fizeram, falaram e estão fazendo, e vamos continuar juntos. Então, eu agradeço a todos que participaram, todos que estão por aí, e a gente se vê no futuro breve. Até mais. Em nome do SciBiz, eu agradeço também professor Leonardo, senhora Camila, Eduardo Zancul, Felipe Mendes e o senhor Lucas Rocha. Nós vamos fazer agora um intervalo de 15 minutinhos. Ao meio-dia, voltamos com o painel Inteligência Artificial e o processo de inovação em Business Intelligence. Em 15 minutos, voltamos aqui. Obrigada. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.